Mesmo longe do São Paulo há 5 anos, David Neres segue rendendo dinheiro ao clube. Confirmado como reforço do Benfica nesta segunda, o atacante vai gerar pela segunda vez, no espaço de apenas 6 meses, uma quantia milionária ao tricolor, em virtude do mecanismo de solidariedade da FIFA para equipes que revelam os atletas. Pelo período de Neres na base são paulina, que durou até os 19 anos, o tricolor possui direito a 3% das transferências. Somente neste ano, o atacante trocou o Ajax pelo Shakhtar em janeiro e agora deixa o time da Ucrânia, país do qual fugiu durante a invasão russa, para defender o Benfica. A soma das duas transferências pode render pouco mais de 4 milhões de reais aos cofres são paulinos. O clube possui uma dívida na casa dos 700 milhões de reais e conta com esse dinheiro também para aliviar o caixa. Em janeiro, David Neres foi vendido pelo Ajax ao Shakhtar por 12 milhões de euros, o que rendeu 2,2 milhões de reais aos cofres tricolores na conversão da época. A transferência poderia chegar a 16 milhões de euros, mas o atacante sequer estreou pelo clube em partidas oficiais. Poucas semanas depois da transferência para o Shakhtar, Neres se viu em meio à guerra entre a Ucrânia e Rússia, que interrompeu o calendário local. Sem jogar e com futuro indefinido no país, o brasileiro virou opção no mercado. Benfica informou que pagará 15,3 milhões de euros, 83 milhões de reais para contratar David Neres. Na atual cotação, a quantia renderia cerca de 2,5 milhões de reais ao São Paulo, 4,7 milhões de reais se somado ao valor da primeira transferência do Ajax ao Shakhtar. David Neres defendeu as cores do São Paulo entre 2009 e 2016. Ele chegou ao clube no Sub-13 e se manteve até a estreia do futebol profissional. Pelo time principal, participou de 8 jogos, com 3 gols marcados até ser negociado. Além de David Neres, a diretoria tricolor aguarda a possível transferência de Antony do Ajax. O jogador, que renderá 20% de mais-valia, está na mira de grandes equipes como o Manchester United. O Ajax pagou 16 milhões de euros para comprar Antony em 2020 e colocou no contrato que o São Paulo teria direito a 20% do lucro de uma possível revenda. A imprensa britânica escreveu que o Manchester United estuda pagar até 60 milhões de euros, 322 milhões de reais pelo atacante da seleção brasileira. Também há informações que o brasileiro pode acabar sendo envolvido em uma troca de jogadores entre Ajax e Tottenham. De acordo com o jornalista Gabriel de Oliveira, do Torcedores.com, o Tottenham solicitou a inclusão de Antony na transação envolvendo o holandês Steven Bergwijn, que é um dos alvos do Ajax para a temporada de 2022 e 2023. A decisão veio após os holandeses alegarem falta de capital para atender à demanda dos londrinos, que pedem 25 milhões de euros, 135,7 milhões de reais para vender Bergwijn. Todavia, até então, o Ajax não esboçou nenhuma resposta ao Tottenham e o negócio segue travado. O VF4 continua buscando estreitar relações com os principais clubes do futebol brasileiro. Nesta segunda-feira, o presidente do clube, Pedro Henrique Ferraz, visitou o CT de base do São Paulo em Cotia. O mandatário do time paraibano foi recebido por Rodrigo Lameira, coordenador de captação do time paulista. Agora a equipe aguarda a visita de um observador técnico do tricolor em João Pessoa. Já nesta terça-feira, Pedro estará no centro de treinamento do Corinthians. Pedro Henrique Ferraz acredita que a ida ao centro de treinamento do São Paulo em Cotia é uma oportunidade única para o clube paraibano. Além disso, o mandatário entende que o momento de aproximação trarão frutos para o VF4. Pedro Henrique Ferraz disse o seguinte: "É uma alegria muito grande poder visitar o São Paulo e conhecer uma estrutura conhecida em todo o Brasil. Especial demais receber esse convite. Estamos muito felizes em estreitar os laços com a diretoria do São Paulo e ver o trabalho que eles fazem no CT de Cotia. A gente não tem dúvida que essa visita vai aproximar ainda mais o VF4 desta grande equipe." O VF4 vive agora a expectativa de receber um observador técnico do São Paulo em João Pessoa para analisar os jogadores da base da equipe pessoense. Em 2022, o clube paraibano já recebeu olheiros de clubes como Flamengo, Internacional e Vitória.
Pedro Henrique Ferraz finalizou dizendo o seguinte: "A gente pode ter certeza que essa visita vai trazer muitas oportunidades para atletas do VF4 aqui no São Paulo. Mais uma vez, quero agradecer o convite do coordenador Rodrigo Lameira, que nos tratou muito gentilmente. Tenho certeza que virão muitos bons frutos." Pedro permanecerá na capital paulista, onde já tem uma visita agendada nesta terça ao CT do Corinthians, como foi dito anteriormente. Amigos tricolores, o que dizer para vocês pós-clássico, hein? Simplesmente não tem palavras que definam o sentimento depois de uma reviravolta inesperada como essa nos minutos finais do jogo. São Paulo perdeu para o maior rival, Palmeiras, com uma virada chocante para quem assistiu. A derrota tricolor foi assistida por 31.055 torcedores que não imaginavam ou pelo menos não acreditavam no que viram. O elenco sub-15 do São Paulo esteve no Morumbi e acompanhou o choque rei, válido pelo Brasileirão 2022. O zagueiro Valse, que está em fase final de recuperação de uma grave lesão no joelho, fez questão de marcar presença. Quem também acompanhou o duelo foi Tite, técnico da seleção brasileira, acompanhado de uma revelação do São Paulo, o zagueiro Éder Militão, e um dos seus auxiliares, César Sampaio, para observar alguns nomes. O mascote do São Paulo deu uma volta olímpica no estádio com os troféus conquistados ao longo de 1992 e que completam 30 anos, mas nem esse ato foi suficiente para que o time segurasse pelo menos o placar e não levasse o revés que resultou no 2-1 para os visitantes. Caleri batalhou bastante enquanto esteve em campo, mas ele é um dos poucos com raça no elenco e certamente não conseguirá carregar o time nas costas sempre. Caleri é o artilheiro isolado do Brasileirão com 9 gols e foi eleito o craque da competição em abril e maio. O camisa 9 tricolor balançou redes 2 vezes no último choque rei disputado no Morumbi, vencido por sua equipe por 3-1 no primeiro jogo da final do Paulistão. Arboleda é outro que ajuda bastante a equipe, fazendo boas defesas e salvando muitas vezes. Diego Costa foi o capitão da noite e vem melhorando consideravelmente com as oportunidades que vem ganhando. E Patrick, hein? O que eu posso dizer é que ele marcou gol nos 3 últimos jogos que disputou no Morumbi, um na vitória por 3-0 sobre o Jorge Wisterman e outro no triunfo por 1-0 sobre o América Mineiro e nesta segunda com a dolorosa derrota. O Reinaldo, que é o segundo lateral esquerdo com mais gols da história do São Paulo, 29, ficou revoltado com o resultado. Havia 25 anos que o Palmeiras não ganhava 2 vezes no mesmo ano no Morumbi. A derrota desta segunda-feira deixou o São Paulo com 18 pontos, depois de 13 partidas no Brasileirão. O time ocupa a 9ª posição na tabela. O desafio agora para o São Paulo é juntar os cacos para a próxima quinta-feira, às 20 horas, diante do mesmo rival pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Pelo Brasileirão, o São Paulo volta a campo no próximo domingo, às 18 horas, para enfrentar o Juventude no Morumbi. A segunda-feira também contou com a equipe sub-20 tricolor em campo. Em um jogo emocionante decidido nos últimos minutos, o São Paulo derrotou o Atlético Mineiro por 3-2, no estádio Marcel Portugal Gouveia, em Cotia, pelo Grupo A do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o São Paulo conquista seus primeiros 3 pontos na competição. O tricolor volta a campo na próxima quarta-feira para enfrentar o SC Brasil em Embu das Artes pelo Campeonato Paulista. No Brasileiro, o próximo compromisso será no sábado diante do Ceará, em Itatinga. O salve de hoje é para Reinaldo Laureano, de Coimbra, Portugal. Essas foram as notícias de hoje do nosso tricolor paulista. As atualizações do nosso clube querido são feitas com muita dedicação, então não esqueçam de curtir, se inscrever no canal e ativar o sino para receber as notícias diariamente. Aproveito para convidá-los a conhecer meu segundo canal, Tami SPFC, com as rapidinhas do nosso tricolor. E já sabem, né? O nosso encontro é aqui no YouTube no próximo vídeo. Fiquem com Deus e até mais!